No vídeo de hoje eu separei 5 carros que estão esquecidos e encalhados no mercado de usados. Alguns deles até são boas opções e possuem um bom custo-benefício perante os concorrentes. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei um sedã médio que eu acho muito legal. É o Kia Cerato. É um carro que por muitos anos foi até muito buscado no mercado de usados, mas ultimamente ele ficou de certa forma esquecido. Mas aparentemente isso não está ocorrendo só com ele. Outros sedãs médios também estão tendo uma baixa procura, infelizmente. Hoje em dia os crossovers acabam dominando mais o nosso mercado e excelentes opções como o Cerato ficam esquecidas. O interessante do Cerato é que ele tem um bom preço no mercado de usados e reúne várias qualidades, como acabamento, equipamentos, segurança e espaço interno. E apesar de ser um sedã médio, o custo de manutenção é baixo, já que a mecânica dele é exatamente a mesma do HB20, que é conhecido por ser um carro muito robusto e de fácil manutenção. O Cerato tem muitas versões e muitos opcionais. A versão base dele é a EX e SX, mas você vai encontrar vários catálogos no mercado de usados. Por isso é sempre bom ficar garimpando. E dependendo da versão, você pode ter vários opcionais como a chave presencial, os bancos em couro, rodas de liga leve aro 17, ar-condicionado digital, Bluetooth, pedal shift e muitos outros equipamentos. Para a época, com certeza ele era um dos sedãs mais completos. Apesar do Cerato estar muito mais para um sedã compacto premium do que para um médio, ele tem boas medidas. O porta-malas dele tem 415 litros. É ok para a categoria, poderia ser até um pouco maior. Já o entre-eixos dele é de 2,65 metros. Porém, ele tem um bom aproveitamento e leva tranquilamente 5 ocupantes adultos. Na mecânica, ele deixa um pouco a desejar. O motor que ele usa é 1.6 gama a gasolina que gera 116 cavalos a 6.300 RPM. Ele tem 15,9 kg de torque a 4.200 RPM. O câmbio que ele utiliza pode ser um manual de 5 marchas ou um automático de 6 marchas, dependendo do catálogo. Eu falei que a mecânica dele poderia ser um pouco melhor pela sua potência. No geral, essa mecânica aqui é muito confiável. Porém, para quem exige mais potência para fazer viagens, é um carro que em algumas situações pode deixar um pouco a desejar. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. O consumo é relativamente bom. Na cidade ele faz uma média de 12,3 km por litro. Na rodovia, 9,9 km por litro. Um Kia Cerato 2012 tem preço médio entre 30 e 45 mil reais. Outro sedã esquecido e encalhado é o Kia Cadenza. Por aqui, ele nunca foi uma opção muito buscada, de fato. Porém, antes dessa alta de preços, muitas pessoas acabaram se interessando por ele por ser um sedã grande, com motor 3.5 V6, muito luxo, equipamentos, tecnologias e espaço interno, custando bem menos que um Civic ou Corolla, cerca de 60 mil reais na época. Só que infelizmente esse carro tinha subido de preço e algumas pessoas anunciavam por até 70, 75 mil reais. Só que agora, felizmente, o preço dele está caindo novamente e você acha ele a partir dos 60 mil reais, dependendo da sua região. O interessante mesmo se ele voltasse a custar 50 mil reais, mas isso lá em 2019. Quando o Cadenza foi lançado aqui no Brasil, ele era disponível em 3 versões, a Z554, a Z555, que adiciona o teto solar panorâmico e alguns outros equipamentos, e a versão Z556, que tem o interior todo na cor bege. Poucas pessoas conhecem essa versão, até porque não saiu muito dela. A versão Z555, que é a topo de linha e custa praticamente o mesmo da versão de entrada, já é uma boa opção. De série ele entrega os bancos em couro, piloto automático, sistema de som premium,
ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos com ajuste elétrico, chave presencial compartida por botão, luz ambiente, cortina do vidro traseiro, airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiro e muitos outros equipamentos. É um carro muito equipado e nem parece que já tem 11 anos de lançamento. O Cadenza, por ser um sedã grande, se destaca também pelo espaço interno, que é gigantesco. Ele tem um entre-eixos de 2,84 metros e uma largura de 1,85 metros. Isso significa que 5 passageiros adultos vão com o máximo de conforto, até porque estamos falando de um sedã grande e ele é bem espaçoso. O porta-malas dele tem 451 litros. Não é pequeno, mas poderia ser maior. Talvez um porta-malas que chegasse nos 500 litros já estaria ok, que a maioria dos concorrentes tem essa capacidade. Partindo para a sua mecânica, o Cadenza é equipado com motor 3.5 V6, o Lambda, o mesmo usado em alguns outros Kia e Hyundai. Por aqui ele gera 290 cavalos a 6.600 RPM e 34,5 kg de torque a 5.000 RPM. O câmbio que ele utiliza é um automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 7,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 230 km por hora. E o consumo dele, considerando seu porte, peso e potência, eu não considero tão ruim assim. Na cidade ele faz 6,9 km por litro, que é normal para a categoria. Na rodovia, que pode me puxar um pouco, ele faz uma média de 9,7 km por litro. Um Kia Cadenza 2012 tem preço médio a partir dos R$60 mil. Você encontra várias unidades anunciadas por R$55 mil, porém nunca se sabe como está o estado dessas opções. Normalmente, os Toyota costumam ter uma boa procura no mercado, principalmente pela fama de serem carros muito confiáveis, bem acabados e confortáveis. Porém, existem alguns modelos que não vendem. Exemplo é o Toyota RAV4, que é um dos carros que eu mais gosto da marca. Quando a 4ª geração chegou aqui no Brasil em 2014, teve tudo para ser um grande sucesso. Carregava a mesma plataforma, mecânica e confiabilidade do Corolla, porém era bem mais caro e em relação ao conteúdo era bem parecido ou até pior. Algo parecido também que acontece com o atual Corolla Cross. É um carro que custa bem mais caro que o sedã, porém no geral não é melhor. No geral, uma boa opção, até porque estamos falando de um crossover médio que tem um refinamento maior que os compactos e também já tem um espaço interno e acabamento melhor que os tradicionais compactos que a gente vê. Ele tem 3 versões, sendo 2 com motor 2.0, porém uma com tração 2x2 e a outra com tração 4x4 sob demanda. A 3ª versão tem motor 2.5, sempre com tração 4x4. Sinceramente, é a versão que eu acho que faz mais sentido comprar. Ele é muito mais completo e acaba chamando mais atenção. As versões 2.0 têm cara mais de crossover compacto. Na lista de equipamentos, espere apenas o ok para a categoria. Ele entrega itens de série como os airbags frontais, laterais de cortina, o controle de estabilidade e tração, sensores de estacionamento traseiro, ISOFIX, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos em couro, banco do motorista com ajuste elétrico e aquecimento, chave presencial compartida por botão, multimídia com conexão USB e Bluetooth, além do GPS, entre vários outros equipamentos. O RAV4 é um carro bem grande. O entre-eixos dele, estamos falando de um carro de 2,66 metros e uma largura de 1,71 metros. Além disso, ele tem um bom aproveitamento, o que faz com que todos os 5 ocupantes viajem muito bem. E o porta-malas dele tem 547 litros, é gigantesco, leva muita bagagem. Partindo para a mecânica, ele é equipado com motor 2.5 da mesma família do 2.0, 2AR-FE. Ele é a gasolina e gera 179 cavalos a 6.000 RPM e 23,8 kg de torque a 4.100 RPM. Diferente do 2.0, que usa um câmbio CVT, por aqui temos um automático convencional de 6 marchas, e a tração dele é a AWD sob demanda. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em relação ao consumo, espere uma média de 8,7 km por litro na cidade e 10,9 km por litro na rodovia.
Um Toyota RAV4 2.5 2014 tem preço médio entre R$ 95 e R$ 110 mil. Deixa aí nos comentários se nessa faixa de preço você levaria o RAV4 ou o Corolla para casa. Depois que a Ford fechou as fábricas aqui no Brasil e virou uma importadora, o primeiro modelo que foi lançado por aqui foi o Bronco, um crossover excelente importado do México e que lá fora existe até mesmo um modelo SUV que usa chassi. Infelizmente aqui no Brasil foi um carro que não foi muito bem recebido, porém ele pode ser uma boa opção no mercado de usados comparando com alguns carros 0 km. Um Bronco 2021 está na faixa de preço dos 220 mil, enquanto um Corolla Cross 2023 tem um preço bem parecido e é um carro que não se compara ao Bronco em algumas características. Ele foi lançado aqui no Brasil em apenas uma versão, a Yield Track, que é a topo de linha e entrega todos os itens de série. Com certeza é o carro mais completo da lista. Ele entrega itens como os airbags frontais, laterais, de cortina e do joelho, controle de estabilidade, tração, faróis de LED, assistente de farol alto, alerta de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, piloto automático adaptativo, câmera 360 graus, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de permanência em faixa, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, chave presencial compartida por botão, bancos em couro com regulagem elétrica nos dianteiros, multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, GPS e sistema de som premium, além de vários outros equipamentos. É um carro completão. Outro destaque dele é o espaço interno. Ele tem um entre-eixos de 2,67 metros e uma largura de 1,88 metros. Infelizmente, ele não tem a opção de 7 lugares, porém seria interessante. E o porta-malas dele tem 467 litros. Partindo para a sua mecânica, ele usa um motor bem conhecido na Ford, a mesma usada no Fusion e Maverick. O motor dele é um 2.0 EcoBoost turbo com injeção direta de combustível que gera 240 cavalos a 5.500 RPM e 38 kg de torque a 3.000 RPM. O câmbio que ele utiliza é um automático convencional de 8 marchas, o 8F35. A tração dele é 4x4 sob demanda. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora, limitada eletronicamente. O consumo dele eu não considero ruim pelo carro que é. Ele faz 8,3 km por litro dentro da cidade e 10,1 km por litro na rodovia, andando bem de boas. Isso também graças ao câmbio de 8 marchas. Um Ford Bronco 2021 tem preço médio entre 210 e 230 mil reais. Para fechar a lista de hoje, eu separei o Hyundai Azera, mas não é qualquer Azera. Tanto a primeira quanto a segunda geração, ele sempre fez muito sucesso pelo custo-benefício. Era um carro que tinha um preço muito bom e entregava muito. Porém, a terceira geração que chegou aqui no Brasil, chegou custando quase 300 mil reais, mais caro do que qualquer outro concorrente. E por isso ele ficou encalhado no mercado e quase ninguém comprou. Até porque nesta faixa de preço existiam várias opções bem melhores. E acabou que infelizmente até foi a última geração do Azera aqui no Brasil. Se não fosse o preço, seria uma baita escolha. É um carro bonito, bem acabado, tem motorzão V6, mas não vale o que custa. Para vocês terem ideia, ele chegou aqui no Brasil em apenas uma versão e tinha praticamente os mesmos equipamentos que a antiga geração, acrescentando poucos itens tecnológicos a mais, como os faróis de LED, a câmera 360 graus, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência e algumas outras conectividades a mais, como a multimídia, que é até bem moderna. O espaço interno dele também não foi uma grande evolução. As medidas continuaram bem parecidas. Ele tem um entre-eixos de 2,84 metros, uma largura de 1,86 metros. O porta-malas diminuiu e nessa geração tem 446 litros. Partindo para a mecânica, também não temos novidades, é aquela mesma mecânica dos anos 2000. O Azera possui um motor V6 3.0 Lambda, que desenvolve 261 cavalos a 6.400 RPM e 31 kg de torque a 5.300 RPM. Em relação à potência, esse motor aqui tem até menos cavalos
que a primeira geração lá de 2007. O câmbio por aqui é uma evolução sim, ele passou a ser de 8 marchas e é um câmbio automático convencional. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 7,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 235 km por hora. O consumo da Zira é consideravelmente bom, ele faz cerca de 8,2 km por litro na cidade e uma média de 10,4 km por litro na rodovia. Achar uma Zira dessa geração anunciada é um pouco difícil e quando anunciam, demora para vender. Na OLX é onde você vai mais encontrar esse modelo e o preço dele está entre 230 e 250 mil reais. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!